Você sabia que em 2024 nós tivemos mais brasileiros fazendo apostas online do que investindo em bancos ou corretoras? Isso mesmo. Em 2024, 23 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de aposta, enquanto apenas 5 milhões fizeram algum tipo de investimento em um banco ou corretora. Em um país desenvolvido isso pareceria loucura, mas estamos no Brasil. E hoje eu quero te explicar por que isso acontece com a nossa população. Para entender melhor, temos que falar primeiro sobre o perfil financeiro dos brasileiros. 52% dos brasileiros não possuem nenhum tipo de reserva de emergência e muito menos o hábito de investir. E desses apostadores que eu comentei anteriormente, mais de 47% já assumiram em uma pesquisa que possuem algum tipo de dívida. E eles acreditam que em apostas, caso ganhem, irão resolver todos os seus problemas financeiros. O que particularmente eu não acredito e eu vou explicar mais para frente nesse vídeo o porquê. E essas informações que eu estou passando refletem as notícias que nós acompanhamos. Por exemplo, você conhece esse jogo? Este é o Fortune Tiger, ou mais conhecido como Jogo do Tigrinho. Ele ficou famoso aqui no Brasil em 2023, onde inclusive influenciadores eram pagos para anunciar esse jogo, prometendo ganhos absurdos. Para você ter uma ideia, no seu auge, ele chegou a ter 700 mil pesquisas no Google mensalmente. E esse jogo trouxe diversos problemas para a nossa população, inclusive casos de morte, onde pessoas assumiram dívidas com agiotas para jogar nesse jogo e não conseguiram recuperar o dinheiro e chegaram a falecer. E o que aconteceu com ele? Em 2023, ele foi banido da Play Store, mas continuou sendo disponibilizado em plataformas fora dali e o jogo continuou a ser utilizado. E esse jogo aqui, você conhece? Eu tenho certeza que sim. É a nossa loteria oficial, a famosa Mega Sena, Quina, Lotomania. E por mais que as pessoas saibam que a possibilidade de ganhar nesse jogo é muito remota, tem pessoas que apostam mensalmente com recorrência e valores já decididos para esse tipo de jogo. E é engraçado, pois se você fizer uma proposta para essa pessoa de ela retirar esse dinheiro e investir pensando no longo prazo, ela não verá benefício. A probabilidade de vitória, mesmo na loteria oficial, é extremamente baixa. Inclusive eu vou deixar aqui na tela para você acompanhar cada jogo qual seria a probabilidade de você acertar os números necessários. Só que por conta de ter essa possibilidade, as pessoas insistem e acreditam que, caso acertem, vão resolver tudo nas suas vidas na parte financeira. E por que o brasileiro prefere tanto esse tipo de possibilidade de apostas do que a área de investimentos? Temos que ir do início. Aqui no Brasil foi criada uma cultura de imediatismo e ganho rápido. As apostas online no Brasil são promovidas como diversão, entretenimento e oportunidade rápida, ao passo que investir exige planejamento, visão de longo prazo, conhecimento, dedicação. E além disso, as apostas causam uma percepção de menor risco e maior praticidade, o que não é verdade. O segundo é o marketing agressivo e a influência digital. Aqui no Brasil, os influenciadores digitais e a publicidade massiva trazem as apostas como uma oportunidade de riqueza rápida e fácil, e isso domina as redes. E esses influenciadores muitas vezes são remunerados para fazer isso. E o problema é que esses influenciadores têm uma voz muito forte com as pessoas, principalmente os mais jovens. Eles criam ali um senso de amizade, um relacionamento parasocial e trazem como se aquilo fosse a pura verdade. E muitas vezes não, a maioria das vezes esses influenciadores sequer têm conhecimento da área financeira. Eles não são influenciadores de finanças, mas conseguem convencer pessoas que fazer aquele tipo de aposta resolverá os seus problemas por causa desse senso de amizade. E o terceiro e principal, na minha opinião, é a falta de educação estrutural das pessoas. Hoje as crianças vão para a escola, aprendem português, matemática, história, mas em nenhum momento durante a sua passagem ali no ensino fundamental e médio, elas têm algo falando sobre o dinheiro. E é estranho porque os alunos eles aprendem na escola a estudar, a fazer conta, para futuramente fazer uma faculdade, ter um emprego para ganhar dinheiro. Mas muitas vezes eles chegam até nessa fase da faculdade, saem da faculdade sem sequer saber o que é uma conta corrente, como que ela pode fazer investimento. Então ela fica totalmente vulnerável a pessoas que podem enganá-la
e falar coisas que ela vai acreditar por conta dessa influência que eu citei anteriormente. Na minha opinião, todas as escolas deveriam ter uma ou mais matérias obrigatórias sobre essa parte financeira. Por quê? Na BNCC, que é a Base Nacional Curricular, até existem matérias opcionais que as escolas podem aderir para ensinar os alunos sobre algumas coisas da área financeira. Mas não existe um escopo de início ao fim para fazer uma base ali para essas crianças, para quando elas chegarem ao mercado de trabalho, saber pelo menos por onde começar. E o que acontece é que é muito raro a adesão das escolas do Brasil sobre essa área. E acontece que uma sociedade que sai sem nenhum conhecimento na área financeira, ela fica totalmente refém a esse tipo de apostas, pirâmides, fraudes e tudo mais que rodeia ali o mercado financeiro. E o interessante é saber que tem países em que esse tipo de assunto ele é obrigatório. Os alunos não se formam ali no ensino fundamental ou médio sem passar por uma matéria que fale sobre essas finanças pessoais. Então, países como Dinamarca, Noruega, República Tcheca, Finlândia, inclusive os Estados Unidos, que não é obrigatório todo, mas tem ali alguns estados que são obrigatório esse tipo de ensino, ele mostra que a sociedade que tem esse tipo de ensino financeiro, ela tem um desenvolvimento muito maior. Então, eu acredito que o brasileiro hoje, ele carece sim de conhecimento financeiro, por isso que muitos influenciadores da área de finanças são tão grandes, porque as pessoas têm essa carência, elas não entendem e muitas vezes terceiriza ali aquele conhecimento, às vezes não por um influenciador, mas muitas vezes por um funcionário de um banco, por um assessor. E é importante sim você contar com a ajuda profissional da área, mas você tem que saber a base para saber justamente se não está sendo enganado. Então, na minha opinião, esse cenário que nós vivemos pode sim ser transformado, desde que exista algum projeto que coloque como obrigatório algumas matérias justamente sobre a área do dinheiro, do mercado financeiro. Por isso, como eu expliquei, todas as pessoas hoje necessitam do dinheiro para construir o seu patrimônio, ajudar seus familiares. Então, como as pessoas não vão ter conhecimento sobre algo que elas correm tanto atrás? Então, as escolas poderiam sim colocar como matéria obrigatória e os pais poderiam sim ajudar em casa, pois muitas vezes existe esse tabu, né? Os pais não falam muito sobre dinheiro ali com os filhos por conta justamente que às vezes nem os pais tiveram esse ensinamento lá nas escolas e agora os filhos também não têm e vira um ciclo onde não é repassado o conhecimento. E também fica um recado para os pais que têm uma influência muito grande sobre os filhos e que podem sim correr atrás hoje, sabendo como funciona o mundo, de novos conhecimentos e tentar ensinar ali a base enquanto nós não temos o claro mundo ideal. Eu sei que esse vídeo toca em assuntos delicados, pois tem pessoas que têm uma crença muito forte em relação a apostas. Eu não estou falando que você não pode apostar. Eu só estou falando que você pode apostar, mas sabendo o que é uma aposta e sabendo o que é investimento, pois muitas vezes as pessoas se misturam esses dois assuntos e acaba trazendo os números que eu trouxe no começo do vídeo. Então, o conhecimento, ele liberta. Então, você correr atrás de entender como funcionam investimentos, como funciona o mercado financeiro, como funciona o dinheiro em si, pode, muitas vezes, te tirar de muitas furadas. E a pergunta que fica é, você já apostou, mas além de apostar, você também investe? E você sabia que os números são tão gritantes entre apostadores e investidores no Brasil? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que deveria ouvir esse vídeo e se inscrever aqui no sininho, que sempre que tiver assunto interessante do mercado financeiro, com certeza você ficará por dentro. Até mais!